paz do Senhor Jesus, meu povo do canal da Sã Doutrina, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida, amém? Glória a Deus. Eu também já vos saldo com a paz do Senhor, com ósculo santo, amém? Romanos 16:16, glória a Deus. Estamos aqui hoje para trazer, aleluia, um tema muito importante, né? Há muitas pessoas que não creem que existe a Trindade, né? Há muitas pessoas que ficam em dúvida da Trindade. Há muitas pessoas que acreditam, mas ela ainda tem algumas dúvidas de como que pode ser. E hoje eu deixarei explicado para você entender sobre a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então hoje nós iremos entender a palavra sobre a Trindade, amém, irmãos? Para começar, eu vou deixar aqui uma palavra aqui que se encontra em Gênesis, capítulo 1, o versículo 2, que diz a palavra: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o que a Bíblia diz, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em todo caso, nós podemos ver que quando Deus estava criando a terra ou os céus, Deus não estava ali sozinho, alguém estava com ele. E nós podemos ver que aqui mesmo diz que o Espírito pairava, quer dizer, pousava ali sobre as águas, se movia sobre as águas. Então o Espírito Santo estava com ele nesse momento. Louvado seja Deus. Porque eu vou te explicar agora. Tem essa caneta. Vamos supor que tem essa caneta e dentro dela tem uma tinta. Ela, porém, é uma caneta, mas dentro está a tinta. Então Deus e o Espírito Santo são a mesma coisa. Tem Deus, ele tem por nome Deus, que é o Criador de todas as coisas, e nele tem ali o poder divino do Espírito Santo, que também é uma pessoa. Nós podemos observar na Bíblia várias coisas que falam sobre o Espírito Santo de Deus. Nós podemos observar, e tem pessoas que também até perguntam: Jesus já existia ou não? Desde quando o mundo era mundo, ou desde quando Deus, antes de Deus criar o mundo, Jesus ele já existia. A queda de Lúcifer foi mais ou menos porque Lúcifer tinha inveja, porque ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles eram adorados, só que eles se tornavam um só. Eram três, mas em um só. E quando ele estava ali, Lúcifer começou a criar inveja, inventar a mentira, e criou sua rebelião, e eles tentaram se levantar contra Deus, mas eles perderam a guerra. Então ele foi expulso do céu. Então nós podemos observar que em todo esse tempo, Deus ele não estava só, ou ele é uma pessoa só. Até Jesus disse, não me engano, lá no Evangelho de Mateus, ele disse: quem crê em mim, crê no Pai, né? Porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. E quem crê no Pai também crê em mim. Ele quis dizer que eles dois são um só. Mas eles são três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós podemos ver melhor no livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo 26, que diz:
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus, ele mesmo disse, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se Deus estivesse sozinho, ele não iria dizer a nossa semelhança, ele ia dizer a minha semelhança. Mas porém, como Deus estava com mais alguém, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que era o Filho e o Espírito Santo que estava ali com ele. E quem é esse Filho? É Jesus. E quem é o Espírito? É o Espírito Santo de Deus. Ele estava ali com eles. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a Trindade existe. Nós podemos entender de uma forma que eles são um só. Em um só sai aquele poder divino do Espírito Santo. Em um só, Jesus Cristo está no Pai e o Pai no Jesus Cristo, e eles são um mesmo. E ele fala, quando Jesus estava para ser entregue, ele falou: eis que eu serei entregue, né? Mas depois que eu ir, virá um que irá vos consolar, que era o Espírito Santo. Nós podemos ver que a Trindade, ela existe: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus também disse para Pedro e os discípulos: ide, pregai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós podemos observar melhor que no livro do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Podemos observar que no princípio ele já era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você que está entendendo? Eles são uma pessoa só, porém tem a divindade ali do Espírito Santo e Jesus Cristo. Então eles são três em um. Aí às vezes você pensa, será se Deus quando criou o mundo ele não estava ali falando com os anjos? Pode ser. Mas como Deus estava criando, eu creio que os anjos estavam fazendo outra coisa. A palavra nos mostra declaradamente que ele estava ali com o Espírito Santo pairando sobre as águas, e também ali que o Verbo era Jesus. Ele falou: então vamos fazer a nossa imagem e semelhança. Então que esta palavra ela venha ser reflexa na sua vida. Sabe como? Que você venha entender uma coisa. Às vezes quando nós oramos, tem pessoas que vai orar, terminar uma oração, ela agradece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está certo ou errado? Está errado. Jesus mesmo disse: quando pedis alguma coisa ao Pai ou orardes ao Pai, peça em meu nome, e assim o Pai dará. Então tudo que nós pedimos ou fazer uma oração, nós devemos agradecer no nome de Jesus. Mas porém, quando formos batizar, devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade. Então, meus irmãos, há muitas coisas na Bíblia
que precisam ser explicadas. Há muitos enigmas que precisa ali ser estudado para ver o que quer se entender. Então que você venha ser cheio de paz, bênçãos, prosperidade, e que a palavra do Senhor venha fazer a diferença na tua vida a cada dia mais. Amém? Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar. Quem não é inscrito, que se inscreva no meu canal. Isso já me dá uma ajuda, né? E que Deus te abençoe. Amém? Então fica todos na paz e na santificação do nosso bom Deus e do Salvador Jesus Cristo. Amém? E que o Senhor Jesus te abençoe e que o Espírito Santo ele venha repousar sobre a tua vida. Amém, meu amado? A paz do Senhor Jesus.